Leitura dessa noite com o Diácono Adélio. A paz do Senhor, Diácono Adélio. A paz do Senhor, irmã Carla. Amém, estamos juntos para trazer a palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, irmãos, nós estamos aqui nessa noite mais uma vez para fazer aquilo ao qual o Senhor confiou e colocou nos nossos corações, para poder estar trazendo essa mensagem vinda para mim, que aquelas pessoas que tiver Bíblia, eu quero convidar vocês a estar abrindo as vossas Bíblias no livro do profeta Oséias, no capítulo 7, a partir do versículo 1 em diante. E vou estar lendo já para não tomar tanto o tempo dos irmãos. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões, e por fora há rouba, e a horda de salteadores. Comigo no versículo 4, que diz assim também: todos eles são adúlteros, semelhantes a um forno aceso pelo padeiro, que somente cessa a atiçar, e o fogo desde que soou a massa até que seja levedada. O versículo 8, que diz assim: Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Versículo 11, que diz bem assim: porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria. E terminando no versículo 16: eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram como um arco enganoso, caem a espada e os seus príncipes por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Bom, a palavra do Senhor, ela nos fala que Deus, ele estaria querendo, trazer o povo de Israel e retirar ele daquela situação que se encontrava, que era um momento de dificuldade ao qual ele estava passando naquele momento, devido a muitas situações que o povo de Israel teria procurado para si mesmo. E a palavra do Senhor vai continuar dizendo e falando por tudo aquilo que Israel tinha cometido, que seria voltar as costas para o Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, aqui nessa mensagem, eu vejo uma coisa muito clara que acontece nos dias de hoje. Acontece que muitos cristãos estão virando as costas para esse Deus Todo-Poderoso, que sempre peleja, que sempre está com aqueles que confiam no nome dele. E infelizmente isso tem acontecido, porque na verdade tem pessoas que estão fazendo as coisas ao qual Deus não se agrada, que inclusive faz as coisas que Deus tem abominação. E assim como foi naquele povo, no povo de Israel, assim ele dizia, que iria trazer a sorte, iria salvar o povo, mas houve uma descoberta. E o que foi essa descoberta? Foi o pecado de Samaria. Sim, foi a desobediência de Efraim. E essa descoberta levou a Deus a não trazer a sorte sobre eles, não salvar aquele povo, mas sim fazer com que eles pudessem sim passar por várias provações, várias lutas, e assim, diante de tudo aquilo que eles haviam praticado, que sim, seriam atos de prostituição, atos que assim, não eram do agrado do Senhor. E assim no versículo 4, como eu disse, vai dizer, a palavra do Senhor: todos eles são adúlteros e semelhantes ao forno aceso pelo padeiro. A palavra do Senhor fala que eles eram homens adúlteros, homens que estavam praticando coisas
erradas diante de Deus, porque a gente sabe e conhece muito bem, pela palavra do Senhor, que o adultério é um crime muito errado. Não somente eles, mas vários outros são vários praticados diante do Senhor, mas Deus, Ele condena essa prática. E assim, não somente diante disso, eles também mentiam, eles colocavam as coisas diante de Deus de uma forma errada, e tentavam passar por situações como se fossem pessoas justas, porque eram pessoas que estavam à frente, eram pessoas que estavam no comando, e assim essas pessoas começaram a fazer coisas que estavam diante de Deus e de uma forma errada. Aí o que acontece, meus irmãos? Isso acontece na minha e na sua vida quando a gente acha que estamos caminhando por caminhos certos, achando que a gente está de uma forma correta. E não é na vida de qualquer pessoa, porque muitas vezes você está caminhando por um caminho errado e assim achando que está certo. São pessoas que às vezes começam a oscilar na fé, pessoas que começam a esmorecer, pessoas que começam a agir de uma forma que é errada diante de Deus. E assim como a palavra do Senhor vai falar, que assim, aquele povo estava aceso, como diz, que o padeiro, ele mexia as cinzas, as brasas, e era assim que o povo estava se encontrando. Mas por que, irmão Adélio? Por que eles estavam acesos? Porque a gente sabe que quando uma pessoa ela está acesa, ela está em alta temperatura. E assim é de qualquer forma, tanto na minha quanto na sua vida. Só que de uma forma simbólica, o que o profeta Oséias estava querendo explicar aqui nesse contexto é que aqueles homens ou mulheres estavam de uma forma acesa, de uma forma espiritual, e assim de uma forma carnal, meu irmão. E o que seria essa forma carnal? Essa forma de prostituição, essa forma ao qual Deus não se agradava. E ali, como esse fogo estava queimando, esse fogo estava trabalhando na vida daqueles homens, levaram ele a cometer, sim, vários erros. E um dos erros foi a lascívia carnal, ou então os adultérios, a prostituição, porque eles estavam fazendo de uma forma que não se agradava diante do Senhor. Agora eles tinham prazer em pecar, o prazer em fazer as coisas ao qual Deus não se agradava, e isso foi contribuindo para que tudo pudesse fazer com que eles retornassem, mas de tudo aquilo ao qual Deus poderia acrescentar sobre suas vidas, mas sim eles passaram a se tornar pessoas erradas, pessoas ao qual Deus não se agradavam, apesar de ser um povo de Israel, de ser um povo que dominava, um povo que tinha um Deus, não somente no céu, mas na terra também. Passaram a ser um povo que passaram a correr atrás de coisas somente terrenas. E assim, a palavra do Senhor vai continuar no versículo 8, dizendo que assim, Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado, meu irmão. Esse pão virado representa o que na minha e na sua vida, meu irmão? Esse pão virado representa muitas vezes aquela pessoa que às vezes está nos caminhos do Senhor, mas não tem nenhuma progressão. Essas pessoas que estão no caminho do Senhor, mas não tem nenhum tipo de edificação que leva ele a concluir as obras de Deus para a vida dele. É um tipo de crente que está tendo uma vida dupla. E por que ele falou que não foi virado, meu irmão? É porque um pão, quando ele não é virado na presença de Deus, ele de um lado ele fica cru, e do outro lado ele fica queimado, meu irmão. E assim é que acontece na vida de muitos irmãos. Ele, pelo fato de não ter virado, não ser um pão transformado, ou então assim trabalhado na presença do Senhor, ele por um lado ele vai ficar queimado. E o que eu quero trazer assim a nossa reflexão diante dessa mensagem? Um pão queimado, ele não serve para nada. Um pão queimado, ele não serve para servir de alimento. E assim da mesma forma um pão cru. Agora me responde uma coisa, meu irmão: como você tem andado na presença do Senhor? Responde para mim. Não precisa responder, mas responda isso somente no seu subconsciente.
como você tem andado na presença de Deus. Você tem andado de uma forma crua ou você tem andado de uma forma queimada? Porque assim a palavra do Senhor fala que não devemos ser nem morno nem frio, porque senão Deus estará a ponto a nos vomitar. Ou seja, meu irmão, você tem que ser um cristão temperado, você tem que ser um cristão transformado, você não pode ser queimado e nem cru, você tem que ser um cristão que faça diferença e que sim, sirva a Deus com obediência na presença de Deus. E assim a palavra do Senhor vai continuar falando em relação a isso, meu irmão, de tudo aquilo que a gente vê hoje nas igrejas. São pessoas que têm encontrado uma vida de dupla face, uma vida dissoluta na presença de Deus. Se o irmão hoje está na igreja, o irmão hoje está buscando e exaltando ao nome do Senhor, eles levam isso com muita seriedade, mas fora da igreja, ele é uma pessoa. Dentro da sua casa, ele é uma pessoa reta, uma pessoa culta, uma pessoa centrada, mas no seu trabalho ele já não é uma pessoa cristã de verdade. Lá na igreja, ele é uma pessoa que adora, uma pessoa que glorifica, uma pessoa que exalta, mas fora da igreja, ele é uma pessoa que não adora, não glorifica, não dá bom testemunho, uma pessoa que xinga, uma pessoa que comete coisas que nós sabemos que mediante a sociedade um verdadeiro cristão não faz. Então, meu irmão, eu falo para você, se você tem feito tais atos, você tem agido de tal forma, vamos dar um jeito de mudar, para que Deus possa transformar literalmente a sua vida e fazer aquilo que Ele quer fazer sobre você, por causa que Ele verdadeiramente é aquele que pode mudar completamente a sua história. Eu não posso mudar, qualquer homem não pode mudar, mas o único ser que pode mudar a sua vida de uma forma geral se chama somente Espírito Santo. E esse Espírito Santo que pode interceder e vai interceder sempre por você. Quando você clamar, quando você adorar e exaltar o nome do Senhor, você vai ver alguém intercedendo por você. E esse ser, sim, se chamará Espírito Santo. E assim no versículo 16, que eles, vai dizer assim a palavra do Senhor, e eles voltam, mas não para o Altíssimo, fizeram como um arco enganoso, cai a espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua, este será o seu escárnio na terra, no Egito, meu irmão. E assim o que eu entendo, e o que eu quero passar para você através dessa mensagem, através dessa palavra, meu irmão e minha irmã, que assim como eles, naquele momento, eles estavam passando por uma situação difícil, uma situação desoladora, só que eram pessoas que estavam completamente sem discernimento, pessoas que estavam literalmente sem a presença de Deus. Sabe por quê? Porque eles plantaram isso, eles semearam isso. E quando uma pessoa semeia aquilo que é ruim, semeia aquilo que não faz bem para si, ele se torna uma pessoa que está buscando o seu próprio mal. Tem um determinado ditado que diz que aquilo que você semear, assim você também vai colher. Seja coisa boa ou ruim, meu irmão, não importa, vai ter um determinado tempo que você vai colher ainda nessa terra, porque é aqui que a gente semeia, é aqui que a gente leva a mensagem do Senhor, é aqui aquilo que a gente planta, tanto de bom como de ruim, meu irmão. Eu falo para você nessa noite, se você tem semeado coisas boas, não se preocupe se você não tem visto o retorno. Se você está semeando coisas boas e você nem tem olhado as coisas que talvez você está semeando e talvez não está sendo acrescentada na sua vida ainda, meu irmão, eu te falo, não venha turbar o seu coração. Eu falo para você, não venha assim se preocupar, porque se você está semeando, meu irmão, não tenha dúvida, não importa a hora nem o momento, sim, uma certeza eu tenho, você vai colher, porque a gente serve um Deus que é justo, um Deus que Ele sempre ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor, tudo aquilo que às vezes você pede apresentando na presença de Deus, às vezes Ele não te dá, não te concede,
por causa que ele sabe que se ele acrescentar sobre a sua vida hoje, aquela bênção que você tanto quer, pode se tornar em maldição. Então, meu irmão, eu não quero ver a sua vida amaldiçoada. Deus não quer que você venha sofrer o mal ou um dano de uma coisa que você tanto deseja. Deus não quer isso. Ele quer que você possa estar se regozijando na presença dEle, buscando a Ele. E assim, Ele quer coisas boas para a sua vida. Mas assim, o contexto fala que o povo israelita, o povo efraimita, havia virado as costas para Deus. Eles tinham, sim, a palavra do Senhor fala que eles tinham virado as costas para Deus, o Todo-Poderoso, e estavam fazendo aquilo que Deus não se agradava. Meu irmão, essa palavra é uma palavra de reflexão para mim e para a sua vida. Fala a verdade para mim. Você tem sim virado as costas para Deus ou não? Você tem clamado a Ele da forma que você tem que clamar ou não? Porque às vezes a gente pensa que só pelo fato de estar indo na igreja, de estar adorando a Deus, de estar indo ali, a gente pensa que talvez a gente possa estar salvo, mas não é, meu irmão. Não é só ir na igreja, não é só falar que Jesus morreu por você, não é só falar que é crente. Não, meu irmão, é você falar e assim testificar o que Deus tem feito na sua vida, e falar o que Deus não somente pode, já tem feito, mas vai fazer. Não para que somente você tenha assim a exaltação, mas para que outras pessoas venham assim glorificar a Deus através da sua vida, venham exaltar a Deus, para que assim você venha a ser não somente uma pessoa que adora, mas para que sim você venha a ser um instrumento para que outras pessoas venham assim adorar a Deus. Mas o povo israelita não estava fazendo isso. Eles tinham virado as costas para Deus, apesar de Deus sim falar que poderia mudar, poderiam sim fazer a história daquela nação ser mudada. O povo não queria, o povo não estava querendo que Deus pudesse ajudar. Por que eles estavam fazendo isso, meus irmãos? Eles estavam fazendo isso por causa que eles estavam buscando socorro em outro lugar. Eles estavam buscando socorro, como a palavra do Senhor diz, no Egito, na Síria, meu irmão. E a gente sabe pelo contexto, quem é estudante da Bíblia conhece que o povo da Síria, o povo do Egito, nunca foi amigo, nunca foi pessoas que ajudaram o povo de Israel. Pelo contrário, eles escravizaram o povo de Israel ao saída do povo do Egito, quando Deus enviou Moisés, o seu servo, para abrir o Mar Vermelho. E assim tantas outras passagens que não convém a mim citar, porque senão vou perder muito tempo. Porque o meu foco aqui nessa noite é falar que Deus, Ele quer mudar a sua vida. Assim, Ele quer mudar a sua história. Mas para isso você tem que se colocar na posição. Se você não vai na igreja, eu não quero que você não vá justificando, falando que tem pessoas que lá que cometem erros, que fazem falhas, meu irmão. Na igreja tem pessoas que fazem erros, fazem falhas, mas sim, meu irmão, eu não quero que você venha a ser condenado com essa justificativa, porque você não vai na igreja, não é por causa do irmão ou da irmã que está lá. Você, se for para a igreja, você tem que ir movido por Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que te chama, é Jesus Cristo que te convida a aceitar a Ele, assim como Deus queria que aquele povo aceitasse a Ele, mas aquele povo israelita não estava assim com vontade de aceitar. Sabe por quê, meu irmão? Porque estava com o coração endurecido, estava com o coração com falta de quebrantamento, e assim estavam falando coisas que eram enganosas, proferindo mentiras contra o próprio Deus. Aí eu falo a verdade para você, meu irmão, por que aquele povo estava fazendo tantas coisas contra Deus, meu irmão? Sabe por que eles estavam fazendo tais coisas? É por causa que eles não estavam, sim, atendendo aquilo que Deus queria para a vida deles. Eles queriam andar em conformidade aos seus próprios desejos, em conformidade às suas obras,
e assim andar no mundo da devassidão, da prostituição, da mentira, e que entre nós, meu irmão, a palavra do Senhor em João 8, versículo 44, vai dizer de uma forma concreta e sincera, sem nenhum tio, sem nenhuma vírgula, porque assim, todo aquele que mente se torna filho do diabo, porque é ele que vem, meu irmão, é ele que está aí e que mente desde a fundação do mundo. Foi assim que ele enganou a Eva, e assim com uma mentira, e assim ele quer enganar muitos, quer enganar qualquer um, aquele que der ouvido a ele. E eu falo para você, não dê ouvido a ele, não dê ouvido ao que o inimigo tem colocado no seu caminho para te impedir de prosseguir na sua chamada, de tudo aquilo ao qual Deus tem sim para fazer na sua vida, porque ele é o acusador de nossas almas, ele é aquele que sim faz tudo de tudo para ver você no chão. Ele não somente veio para roubar, mas veio também para matar e destruir, roubar a sua paz, sim, destruir a sua alegria, e assim, por fim, levar a sua alma ao inferno, meu irmão, que é esse o objetivo. E assim eu quero falar para você, não deixe que ele venha te iludir e convencer você a tais coisas que talvez você possa pensar que talvez até seja certa, mas eu quero falar para você, meu irmão, eu quero dizer para você, peça um pouco, só mais um pouco de Deus, discernimento, peça um pouco de Deus, para Deus, mais obediência, e assim você verá o que Deus pode e vai fazer na sua vida, vai fazer assim para que tudo aquilo que você tem e quer, Ele vai fazer para que a história do Senhor possa ser cumprida sobre sua vida. Mas para isso você tem que abrir o seu coração, para isso você tem que sim estar colocando a sua vida diante do altar. Às vezes a gente pode até imaginar, oh meu Deus, mas é tanta luta, tanta perseguição, tanta situação que a gente passa assim, por causa de problemas que são acrescentados sobre a sua vida, meu irmão. Mas eu tenho uma palavra de conforto para você, que assim como Jesus Cristo diz em João 16, versículo 33, que diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu irmão, se Jesus Cristo venceu, você também pode vencer, eu também posso vencer, mas é claro, desde que a gente esteja nele, porque a palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz, porque vós sois mais do que vencedores por causa daquele que vos amou. E assim, eu digo para você, meu irmão, fica firme, fica a cada dia cada vez mais forte na presença do Senhor, porque eu não tenho nenhuma dúvida que se você a cada dia cada vez mais se colocar na posição diante do Senhor, não vai ser da mesma forma que aconteceu com esse povo, com o povo de Israel. Assim vai ser de uma forma diferenciada, porque assim como a palavra do Senhor fala e ressalta no versículo 16, que assim o que aquele povo semeou, ele colheu. E assim a palavra do Senhor diz que eles proferiram com a sua própria língua palavras contra o Senhor, e aquelas palavras serviriam para o seu próprio encarne, e todos os seus príncipes, todos os seus reis iriam cair, iriam ir por terra, meu irmão. Sabe por quê? Porque foram pessoas que se entregaram às concupiscências carnais, se entregaram ao mundo infame. E eu falo para você, meu irmão, não se entregue às situações que talvez o inimigo tenha oferecido para você, aos pratos que o inimigo tem colocado no seu caminho para te impedir de prosseguir nos caminhos do Senhor. Eu falo isso para que você possa estar se alicerçando, buscando ao seu eterno Salvador de sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo, porque às vezes a gente pode até imaginar que as nossas atitudes, que as coisas que a gente às vezes fala ou faz, é uma coisa correta, mas eu quero dizer para você, meu irmão, não perca o foco, não perca, porque eu sei que o único foco verdadeiro é Jesus Cristo,
porque é só Ele que pode e vai mudar a sua história, é só Ele que pode sim trazer a você a salvação, pode trazer você sim, a cada dia que passar, a tudo aquilo que você plantar, coisas boas, para que você possa estar fazendo a vontade dEle aqui nessa terra. Eu digo para você, meu irmão, eu hoje sou um milagre, eu hoje se estou vivo é porque Jesus Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história, senão eu não estava nem falando neste momento com você. Então, se você neste momento está me ouvindo, se neste momento você está sim aí do outro lado, assim meditando nessa palavra que eu acabei de falar, é porque você é um milagre de Deus. Porque assim todas as vezes antes de ministrar, antes de falar, eu falo com Deus e peço, Deus, que cada uma das pessoas que me ouvirem, cada uma das pessoas que ouvirem essa mensagem, eu quero que o Senhor faça com que elas entendam que elas são um milagre de Deus, independentemente de tudo aquilo que às vezes você passa, aquilo que você sofre no seu dia a dia. Eu quero falar que não somente você é um milagre, mas que sim, Deus está presente na sua vida, Deus está junto com você e vai fazer coisas grandiosas, não para a minha e nem para a sua glória, mas para a honra e a glória do nome dEle. Se você crê, fica com essa palavra, guarda ela no seu coração e faça com que assim, não somente a minha, porque a minha vontade é que você esteja, que você busque, que você adore ao nome do Senhor, mas sim, que o Senhor Todo-Poderoso trabalhe sobre a sua vida e que você possa entregar sim a sua vida de corpo, alma e espírito. Eu